Oi pessoal, tudo bem? Olha aqui, nós estamos continuando então o livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro que a gente já está fazendo há um tempinho, nós estamos quase no final, vocês que estão acompanhando já sabem disso. Eu queria estar trazendo as minhas companheiras aqui de trabalho, mostrar para vocês. Antes da gente começar no início desse vídeo de hoje, onde a gente vai falar sobre a personalidade atraente, tá bom, pessoal? Então, pessoal, como nós vimos nas páginas anteriores desse livro mesmo, ele falando da importância das relações humanas, porque ele está falando com nós humanos, né? Nós que somos seres infinitos divinos e estamos fazendo uma travessia aqui nessa realidade de luz e sombras, nessa realidade dual, no plano do relativo, onde a única coisa absoluta é a nossa centelha divina que está em cada um de nós e as leis divinas, as leis naturais que nos regem para fazer essa travessia. E então eu trouxe para vocês aqui na abertura os bastidores aqui do meu estúdio, para quem quiser, que iria conhecer aqui as minhas colegas, porque tem o Galo também. E então trazendo a importância das relações galinhais também, né? Não são humanos, mas quando não há essa harmonia também, por exemplo, parece que eles não aceitam as galinhas que vêm depois, o galo não aceita todas, tem algumas que ele bate. Então agora, nesse momento, eu peguei todo mundo tranquilinho, todo mundo harmonizado. Porém, há também umas rusguinhas aqui entre eles têm ranço um do outro também. Eles estão bem preparados para chegar aqui no nosso nível, para ser humanos. Então, porém, brincadeiras à parte, eu trouxe aqui então para vocês para estar entrando então na personalidade atraente, que é o 11º princípio então do que ele diz que vai nos condicionar o cérebro para atrair apenas pessoas e coisas materiais que a gente deseja. Então esse livro o título dele é então inspirado no poema Invictus do William Ernest Henley, que é exatamente o nome, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que termina assim: não importa quão estreito portão, quão carregada de punições a lista, sou Senhor do meu destino, sou o Capitão da minha alma. E, repetindo, o Napoleão Hill lamenta que o Henley não tenha terminado, depois dessas 4 frases, não tenha dito: sou capitão do meu senhor do meu destino e capitão da minha alma, desde que eu faça isso, aquilo, faça o que se requer, desde que eu entregue o comando, isso é a minha forma de analisar, desde que eu entregue o comando da minha existência para a minha centelha divina, para o meu outro eu, como ele chama aqui, ou como o professor Hélio Couto chama, centelha divina, ou como Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, chama a minha presença eu sou, desde que eu entregue a ela o comando da minha existência e faça a minha parte. Porque ali no livro Mais Esperto que o Diabo, que eu já deixei aqui para você ver na playlist, ele diz que ele conta exatamente como é que ele delegou o poder da vida dele todo ao outro eu dele, e aí o outro eu dele guiou ele não tinha dinheiro nenhum, e o outro eu dele disse a ele para estar pedindo a suíte mais cara do hotel mais caro da cidade para onde ele foi, de um dos hotéis mais caros da cidade para onde ele foi. Ele pensou em ficar na pensão mais barata que ele encontrasse, e aí ele se deixou guiar, e ele diz que depois que a gente entregue, que a gente faça a nossa parte, é evidente que a nossa centelha nos mostra o caminho mais fácil e agradável, porém a nossa parte nós temos que fazer. E aqui nesse livro, entre outras coisas, ele diz que a regra de ouro é estar se fazendo o que se requer e fazer o esforço extra, pensando no todo. Basicamente é isso.
que ele diz então aqui dos conceitos que ele traz para a gente de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. Nós estamos então no terceiro capítulo, que é a atenção controlada, então onde ele diz que para que a gente consiga condicionar o nosso cérebro a atrair apenas as coisas e as pessoas que a gente deseja, que vai nos fazer prosperar, e como diz a Catherine Ponder, quem foi que disse isso? Catherine Ponder mesmo, no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Eu fiz também, deixa aqui se quiser ver a playlist. Ela diz, uma das citações que ela disse que é super importante dizer eu faço tudo e todos prosperarem e tudo e todos me fazem prosperar. Eu repito dessa forma, para usar também a poderosa presença eu digo, eu sou a prosperidade de tudo e todos e eu recebo a prosperidade de tudo e de todos. Então, ele para que isso aconteça, para que nós possamos então condicionar o nosso cérebro a trabalhar para a gente, então ele nos trouxe princípios, como que é? Ele diz aqui, agora vejamos como é o processo de condicionar o cérebro para capacitá-lo a se adaptar à influência da lei da atração harmoniosa. E aí ele já nos trouxe 10 princípios que vão nos fazer usar a lei da atração harmoniosa para condicionar o nosso cérebro. Então, o 11º princípio é exatamente ter personalidade atraente, ou seja, ser como as galinhas. Quando a gente está de barriguinha cheia, pelo menos, ficar atraente para todo mundo. Claro, quando a gente está com fome, a gente fica meio mal-humorado, mas se não ficar de bem com a vida o tempo todo, sendo, elas são, e até talvez naquela agressividade que possa ter um com o outro, é a forma do galo controlar. Talvez ele já viu que tem uma que está comendo mais que a outra, ele dá uma bicada nela para que a outra possa vir comer. Deve ser essa forma dele controlar o galinheiro, ou uma que, não sei, eu acredito que não haja maldade nelas. Então vamos ver o que ele fala sobre personalidade atraente. Embora isso seja mencionado como o 11º passo no desenvolvimento do hábito da atenção controlada, o estudante terá começado a aplicar esse princípio imediatamente depois da adoção de um objetivo principal definido. Então, aqui ele explicando que, embora essa parte, esse personalidade atraente, esteja aparecendo na 11ª posição, ele já deve ser aplicado logo ali na 2ª posição, pois o objetivo principal definido é o primeiro princípio que ele apresentou nessa lista. Pela aplicação das qualidades de uma personalidade atraente, ele terá removido grande parte da oposição exercida por outras pessoas e terá atraído a cooperação amistosa de muitos aliados, além daqueles a ele associados no grupo dele de Mastermind. Ou seja, então se ele já ele coloca ali no primeiro princípio, então, o objetivo principal, ele tem o objetivo principal dele, mas ele já entra ali com a personalidade atraente, então ele atrai a ajuda que ele necessita. Ele já ajuda o cérebro dele a ser condicionado a atrair as pessoas e as coisas que vão ser contribuição para ele. Ele também terá melhorado a própria atitude mental, preparando dessa maneira o caminho para o desenvolvimento de qualquer hábito desejado, inclusive o hábito da atenção controlada. Então, aqui no primeiro capítulo, que foi da visão criativa e o 2º, pensamento organizado, ele falou muito sobre o hábito, o desenvolvimento do hábito, o hábito controlado, porque ele disse, corroborando aquilo que o Og Mandino diz ali no livro A Universidade do Sucesso, o hábito nós fazemos ele e depois nós nos escravizamos a ele. Já que a gente vai ser escravo de alguma coisa, que seja um bom hábito, que seja a gente ser escravo, como eu ouvi dizer de Chico Xavier,
que ele levantava às 4 horas da manhã, tendo ido dormir a hora que fosse, um hábito ao qual ele se escravizou, mas um bom hábito, eu acredito, né? Porque também quando a gente se escraviza a um mau hábito, que aí a gente chama de vício, também é muito difícil. Eu já disse em alguns vídeos anteriores que eu conheço uma pessoa que está agora com uma briga com ela própria para conseguir parar de fumar. E ela mesma me disse que para começar, quando ela começou a fumar, que foi muito difícil ela se habituar, que o corpo dela não queria o cigarro, mas ela forçou até que ele se escravizou a esse vício. Então ele dizendo que a gente vai ter melhorado se a gente já colocar a personalidade atraente logo no segundo posto, já colocando ela ali, vindo com todos os outros princípios que ele deu, que estão todos nos vídeos anteriores, para quem tem o livro nas páginas anteriores. Nós já teremos melhorado a nossa atitude mental e isso vai fazer com que se desenvolva qualquer hábito desejado, inclusive o hábito da atenção controlada, que é o que está falando, discorrendo ele aqui sobre nesse terceiro capítulo. É óbvio, portanto, que a atenção controlada é o resultado da aplicação de todos os princípios aqui mencionados e não uma questão de acaso. Ou seja, nós podemos estar realmente nos beneficiando desse princípio atenção controlada se a gente colocar aplicar todos esses princípios que ele está trazendo aqui. Não é acaso, é aplicação, é prática, é ação, como ele diz no segundo capítulo, pensamento organizado. Ele diz que se tivesse que deixar uma única palavra para que a gente possa alcançar o sucesso, ele diria que seria ação. É óbvio também que o método pelo qual o hábito da atenção controlada é desenvolvido não envolve o esforço além da capacidade da pessoa comum. Então aqui ele dizendo que não é nada do outro mundo, não é uma coisa difícil de fazer. Não envolve esforço além da nossa capacidade, além da capacidade da pessoa comum. Não pede treinamento ou educação especial, além do que é aqui mencionado. É uma qualidade do sucesso que está ao alcance da pessoa de capacidade mediana. Seu desenvolvimento não requer quantidade não razoável de sacrifício ou trabalho. Então, para se desenvolver a capacidade da atenção controlada, que passa por estar aplicando esses princípios que ele está trazendo aqui, que vão condicionar o nosso cérebro a trabalhar para a gente, trazendo as pessoas e as coisas que vão nos ser benéficas, que vão contribuir com a nossa busca do sucesso. Então, ele dizendo que isso não está ao alcance da pessoa mediana, que para fazer com que a gente tenha atenção controlada, não é necessária educação especial, além do que é aqui mencionado, além de assimilar e praticar esses princípios, pois ele disse que o desenvolvimento da atenção controlada não requer quantidade não razoável de sacrifício ou trabalho. Ou seja, isso não quer dizer que não requer sacrifício, eu acredito até que essa palavra entre aspas, e trabalho, mas não requer quantidade não razoável, ou seja, não é pedido nenhum excesso, não é pedido nenhum sacrifício dificílimo de fazer, nenhum trabalho impossível. É isso que ele está dizendo. Sendo os maiores requisitos a vontade de vencer e a disponibilidade para pagar o preço da realização em termos de aplicação honesta. Então, entendendo aqui, não é pedido nada além do que é possível ser feito por qualquer pessoa de capacidade mediana, e os maiores requisitos são a vontade de vencer e a disponibilidade para pagar o preço da realização em termos de aplicação honesta. Eu acredito que aqui ele está querendo dizer também que é aquela coisa da gente estar pensando no todo. Se a gente estiver pensando em puxar a brasa só para a nossa sardinha em detrimento do outro,
Aí eu acredito que seja isso, disso que ele está falando aqui, além, é claro, daquelas regrinhas básicas que ele já passou ali, da regra de ouro, que é fazer o que se requer, fazer o esforço extra e exatamente pensar no todo. Tendo dominado esses 11 princípios por meio de uso e aplicação sistemáticos, ou seja, não adianta fazer hoje e já achar, eu li ali tudo, eu fiz ali, não deu certo comigo, não funciona. Citando novamente Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, ele diz que é como malhar o corpo físico. E uma pessoa também que eu sigo, a Thaisa Campos, ela fala sobre, ela tem uma academia da consciência, ela fala que é músculo, a consciência é músculo, então é como malhar o corpo físico. Há que se fazer, se fazer e se fazer. Se quiser resultado, claro, mas não há que se fazer nada, ninguém é obrigado a nada, isso que é interessante saber também, é tudo escolha. Então, o estudante dessa filosofia se descobre impelido adiante para o 12º e último passo no desenvolvimento do hábito da atenção controlada. Ao dominar os 11 princípios, ele desenvolveu automaticamente o 12º. E aí está. Ele se descobre senhor de si mesmo, o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Então, aqui a gente entende porque ele disse que ele estava um pouco decepcionado, que o William Ernest Henley, aqui no poema Invictus, não disse, terminou o poema dessa forma, que eu serei senhor do meu destino, capitão da minha alma, mas não disse que seria necessário, então está fazendo isso aqui que ele está dizendo, esses princípios. Ao dominar os 11 princípios, ele desenvolveu automaticamente, porque ele dá o passo a passo para a gente chegar até ali onde a gente entrega na mão da centelha divina, que é ali onde está o nosso subconsciente, que ele diz que é onde há a fusão com a inteligência infinita, com a inteligência divina. Então ali, se a gente chegou até ali, nós fizemos o que se requer, nós assimilamos todos esses princípios e os colocamos em prática, fizemos a nossa parte do jeito que está. E isso ele descobriu passando 30 anos da vida dele, estudando pessoas bem-sucedidas e pessoas que fracassaram. Então, e ele próprio nasceu pobre e terminou a vida totalmente milionário, famoso, com prosperidade e abundância em todos os setores da vida dele. Então, ele com certeza sabe do que ele está falando. Então, ele dizendo que depois disso, a gente desenvolve então automaticamente, a gente entrega ali no subconsciente, ele faz a fusão com a inteligência divina e ela faz descer, porque já está ali manifestado, então se atualiza na nossa realidade. Então ele desenvolveu automaticamente o 12º, e aí está. Ele se descobre senhor de si mesmo, mestre do destino e capitão da alma. Embora tenham sido considerados somente 12 passos dessa filosofia, a pessoa que os dominou até agora, está agora de posse da própria mente. E é isso que ele diz aqui na capa do livro, olha, seja senhor da sua mente, tá vendo? Seja dono da sua própria mente. Então ele dizendo que a pessoa que dominou esses princípios, assimilou, dominou, praticou, colocou em prática, está agora de posse da própria mente. Sabe o que quer, tem um plano para alcançar o que quer. Cercou-se de auxiliares confiáveis para a obtenção do objetivo principal definido. Essa pessoa sente a excitação do poder pessoal, tem a necessária autodisciplina que a capacita a usar esse poder com sabedoria. Não, ela não tem vontade de usá-lo de outra maneira que não seja construtiva para beneficiar a todos que influenciam. Então, aquele dizendo que se a pessoa que dominou esses princípios, a pessoa que assimilou, entendeu, colocou em prática, ela não vai nem ter qualquer dúvida de que ela vai usar esse poder
sem autodisciplina e sem sabedoria. Ela não vai ter necessidade nem vontade, não vai nem passar pela cabeça dela usar isso de forma egoísta, pensando só nela. Ela vai usar isso de forma construtiva para beneficiar a todos que influencia. Assim, igual a ele que passou 30 anos da vida dele buscando, colocando essa filosofia do sucesso aqui para que à disposição para todo mundo que quiser ler os livros dele, como o Andrew Carnegie, que foi quem instruiu a ele, que foi quem o aconselhou a fazer isso, que também era um multimilionário, mas que, como ele próprio diz aqui, baixou o preço do aço e ajudou muitos a alcançar o mesmo sucesso que ele tinha. Então, ele mostrando na prática, não é uma teoria vazia, que então há que se assimilar tudo isso, se colocar em prática, mas sempre com esse objetivo por trás, que seja para o benefício de todos. Esse indivíduo se tornou uma grande unidade do estilo de vida americano e, como tal, conferia a si mesmo imunidade contra as forças sutis que buscam destruir a forma americana de autodeterminação e liberdade pessoal. Ele aqui, então, sempre focando ali no povo norte-americano. Quando ele diz americano, ele está falando dos Estados Unidos. Então, mas eu acredito que é porque ele não teve toda essa expansão, já disse em outros vídeos, ele não pensou que isso seria expandido para o mundo todo. Então, eu acredito que aqui, hoje, se ele fosse escrever, não escreveria dessa forma. Essa pessoa aprendeu como suprir suas necessidades sem prejudicar outras pessoas. Não quer mais alguma coisa em troca de nada, porque aprendeu um jeito melhor de suprir suas necessidades. Encontrou paz e harmonia dentro da própria mente. Ou seja, ele aqui chegando no resumo, quando a pessoa consegue então estar condicionando o cérebro a trabalhar para ela, atrair só pessoas e coisas que vão ser contribuição para o crescimento dela em todos os setores, ela tem que ter encontrado a paz e a harmonia dentro da própria mente. E isso tudo passa porque ela entendeu que ela não pode ter alguma coisa em troca de nada e porque ela aprendeu a suprir as necessidades dela sem prejudicar outras pessoas. Ela também aprendeu a aceitar as circunstâncias de vida como as encontra e tirar delas o melhor que pode, o melhor que puder. Ou seja, aquela máxima que ele repete nos livros outros que eu fiz também, que há uma semente de êxito em cada adversidade. Porém, essa semente de êxito ela deve ser descoberta. Se cada fracasso nos leva a jogar a toalha e nos vitimizar, a gente não vai encontrar esse êxito. Porém, se nós formos como o Thomas Edison, que ele cita, que diz que teve mais de 10 mil fracassos e se tornou quem se tornou, então nós vamos encontrar essa semente de êxito também. Desenvolveu a arte da negociação pacífica e harmoniosa com outras pessoas e por ela se relaciona de um jeito que funciona para o bem de todos. Então, essa pessoa que assimilou tudo isso desenvolveu então a arte de negociar pacífica e harmoniosamente com outras pessoas e por essa arte que ela desenvolveu, ela se relaciona de um jeito que funciona para o bem de todos. Vamos agora dar atenção a outra qualidade da atenção controlada, que sugere o caminho para o poder pessoal por meio de uma combinação de princípios. Como mencionei, existe uma química pela qual o poder mental individual é modificado pela influência da mente de outras pessoas. Então, aqui ele dizendo que a gente vai dar atenção a uma outra qualidade desse item, atenção controlada, e que sugere que o caminho desse poder pessoal ele deve ser alcançado através da combinação de princípios e que ele já disse, ele vai falar novamente daquela química que nos faz
ele já chamou atenção para que a gente preste bastante atenção a quem a gente se associa, pois nós estamos realmente sendo influenciados por mentes de outras pessoas. Esse fato é óbvio até para o leigo que não se dedicou a estudar a matéria dos fenômenos mentais ou personalidades. Também vimos que no campo da química orgânica, certos elementos inofensíveis podem ser combinados para criar um veneno mortal. Então, aqui ele dizendo que isso não é uma coisa tão... essa química que ele mencionou ali no início, não é tão difícil de entender, não precisa ser estudado os fenômenos mentais ou personalidades, mas que ele pode ser entendido até por uma pessoa leiga no assunto, porque ele está dizendo que dá para a gente perceber que até certos elementos inofensivos no campo da química orgânica, se combinados, podem criar veneno mortal. Coisas que, se usadas separadas, são benéficas, se combinadas, se tornam um veneno. Ele falou disso no início. A partir dessas observações, podemos presumir com segurança que tudo, desde o átomo individual da matéria até o ser humano, é modificado ou alterado de alguma forma pela presença de outras coisas. Então, aqui ele dizendo, se na química ele falou ali no início de como é que quando nasce na natureza a gente vê que a química do solo em contato com o ar, ela então trabalha ali fazendo com que as plantas se desenvolvam. Tá bem explicado no início, nos vídeos anteriores, nas páginas anteriores, no início desse capítulo. Então ele dizendo que se mostra que essa influência ela acontece, que a gente pode ver o que acontece com a nossa mente se a gente observar a natureza. Então ele dizendo isso, ele não está divagando, é uma coisa científica, que no campo da química orgânica, a partir dessas observações da natureza, nós podemos presumir com segurança que tudo, desde o átomo individual da matéria, nós estamos numa realidade quântica, atômica, onde tudo é composto por átomo. Então, desde o átomo individual da matéria até o ser humano, tudo é modificado ou alterado de alguma forma pela presença de outras coisas. Ou seja, se nós estamos ali na presença de mentes que são altruístas, mentes que são mais afiadas em algum assunto que a gente não conhece muito bem, a nossa tendência é se beneficiar disso. Se nós estamos ali nos associando e nos deixando influenciar por mentes que estão são mais destrutivas e que são menos informadas do que a nossa própria mente, de acordo com aquele assunto que a gente está buscando entender, digamos, nós então seremos influenciados também, e aí seria de uma forma negativa. Ele já mostrou isso nas páginas anteriores, e ele está dizendo que isso é química, que isso é ciência, que isso não é achismo, que isso não é ocultismo, que isso pode ser entendido por qualquer pessoa. Sabendo que esses fatos são assim, não devemos ter dificuldade para concluir que a presença na mente de uma combinação de pensamentos pode convertê-los em um poder que não pode ser comparado a nenhum pensamento individual e que pode ser maior que todos eles juntos. Ou seja, na mente, então, se a gente combinar todos esses princípios que ele trouxe, também pode fazer essa química acontecer e acontecer, então, um poder que não pode ser comparado a nenhum pensamento individual, uma combinação de pensamentos. Por exemplo, sabemos, por observação e experiência, que os seguintes princípios, quando reunidos na mente, por meio de uma combinação de pensamentos, podem produzir poder mental que beira o milagroso. Essa palavra está entre aspas. Então aqui ele dizendo que na química ali da Terra, na química aqui na química orgânica, elementos inofensíveis podem ser combinados para criar um veneno mortal. E aqui ele dizendo que quando
pensamentos reunidos na mente, por meio de uma combinação de pensamentos na mente, podem produzir poder mental que beira o milagroso. Primeiro, definição de objetivo. Segundo, autodisciplina por meio do controle das emoções. Terceiro, atenção controlada. Quarto, autossugestão aplicada ao objetivo do indivíduo. E quinto, força de vontade ativamente engajada. Então, acredito que esses 5 itens aqui que ele está falando, então, se observados, se combinados, eles podem nos trazer um poder mental que beira o milagroso. Essa é uma combinação de princípios capaz de produzir poder suficiente para a solução de quase qualquer problema que se encontre. O poder vem da combinação, não de nenhum princípio único. Vejamos como os princípios são aplicados para produzir poder. Então, ele aqui vai nos mostrar então como é que a gente pode aplicar esses 5 princípios. Agora ele já falou de vários outros ali atrás, mas agora ele resume novamente, ele traz mais um combozinho aqui, desses 5 aqui, ele vai agora nos mostrar como é que a gente pode combinar esses princípios e aplicá-los para que eles possam produzir poder. Porque ele já disse ali nos livros anteriores também, ali no livro Pense em Riqueza, ele deixa claro, ele explica que tudo que a gente aprende, toda a teoria, todo o conhecimento que a gente aprende, inclusive o conhecimento que ele traz nos livros dele, eles só se transformarão em poder, eles só terão poder de transformar a nossa existência se a gente depois de assimilar, colocar em prática. É isso que ele vai então aqui explicar, eu vou deixar para o próximo vídeo, como é que a gente então como é que a gente aplica esses princípios para produzir poder. Tá bom, gente? Vamos então, espero que vocês possam estarem tão curiosos quanto eu, para ver como é que ele aplica esses princípios para fazer com que os resultados, ele diz que beira o milagroso. Eu estou super com bastante vontade de ver como é que se aplica isso, se bem que ele já explicou tanto e eu vejo que ele vem repetindo, que eu acredito que seja realmente para que a gente consiga assimilar, ainda que a gente não tenha entendido o que ele disse anteriormente, especialmente ali no 2º capítulo, Pensamento Organizado, que não adiantava apenas uma leitura, que nós teríamos que, para estar bem assimilando, ler mais de uma vez e ler com bastante atenção. Então, se você tiver então no mesmo objetivo, vamos então dar continuidade nesse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que ele diz aqui que ele vai nos ensinar como dominar nossa mente, pensar de modo criativo, organizado e atento, para que assim as nossas ações nos levem à vitória. E aqui ele vai mostrar como é que a gente aplica esses 5 princípios aqui, esses 5 itens de forma ali associada na nossa mente, como é que a gente então coloca em ação esses itens para alcançar a vitória, para que o poder de transformar a nossa vida, se ela for de falta e escassez, em abundância e prosperidade em todos os setores, aconteça realmente. Então é isso que vamos ver nos próximos vídeos. Eu espero contar com a sua presença. Se você quiser compartilhar esse vídeo, se você conhecer alguém, especialmente se a pessoa for analfabeta, se tiver dificuldade para ler, não tiver tempo de ler, ou for mesmo deficiente visual e gostar também de leitura comentada, e eu deixo claro aqui também que, como disse Guimarães Rosa, não é exatamente assim a frase que ele disse, mas foi esse o contexto, é isso que ele quis dizer, que eu não sei nada, mas desconfio de muita coisa. Então as minhas observações, como que diz, os meus comentários são feitos de acordo com aquilo que eu desconfio, de aquilo que eu entendo pelo que tá dentro de mim de alguma forma. Então, mas se você não concordar, se quiser mandar uma mensagem também, eu vou ficar super feliz. Espero te ver para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!